Olá, bom dia! Tudo bem com você? A paz do Senhor, que este seja um dia abençoado por Deus na sua vida e que a sua família seja abençoada também, que você possa saborear desse banquete que o Senhor prepara para nós no dia de hoje. Olha só, nós estamos no Salmo de número 105, para a glória do nome do Senhor. E o Salmo 105 ele tem um tema assim: as poderosas obras de Deus ao conduzir Israel para a terra prometida. A lembrança dos milagres nos encoraja a continuar vivendo perto dele. E olha de quem é a autoria deste salmo: do nosso amigo Davi. É um salmo de Davi. E nós vamos ler agora este salmo de número 105. Vamos lá então. Salmo 105. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas. Olha que coisa linda. Vamos lá? Tá pronto? Pegou sua Bíblia? Não, mas escuta aí. E vai fazendo suas anotações. Você pode mandar seu pedido de oração. Fique à vontade. Aqui nesse canal você pode pedir oração, você pode comentar, você pode dar sugestão. E na medida do possível a gente vai fazendo, tá bom? Olha só. Vamos ao Salmo de número 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou, até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos
em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes, saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Este foi o Salmo de número 105 que nós lemos no dia de hoje. E interessante que o Salmo 105, ele fala sobre a saída do povo de Deus do Egito, da maneira como Deus cumpriu a promessa que fez a seu servo Abraão. Isso nos traz uma alegria muito grande e a certeza de aquilo que Deus falou para nós, ele vai cumprir. A sua palavra é fiel e ele cumpre. E você pode estar dizendo, missionária, mas Deus falou comigo há muitos anos e até agora não cumpriu. Não é no seu tempo e nem é no meu, é no tempo de Deus. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu a você no tempo dele. Mas nós precisamos estar em concordância com Deus, alinhados à sua palavra, orando, vigiando principalmente, e nos alimentando a cada instante dessa palavra. Não é só ler um salmo, um versículo num momento, não. É alimentar, tomar o café, o de jejum, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, a janta, o lanche antes de dormir. E eu já falei aqui, se acordar madrugada, lanchar de novo. Não é assim? É maravilhoso. E aí, mas uma coisa interessante, que esse Salmo 105, a gente encontra um esboço dele. E eu quero compartilhar com você, porque eu já falei que eu tenho uma Bíblia aqui explicada, e eu encontrei esse esboço, e é muito bom compartilhar aquilo que a gente encontra, tá bom? Então anota aí. Olha o que é que diz o Salmo de número 105, como ele se divide. Primeiro, a introdução dele é uma exortação ao louvor. É o versículo do primeiro versículo ao versículo 6. Isso é uma exortação ao louvor. O salmista ele começa, louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Certo? É a introdução até o versículo 6. Do versículo 7 ao versículo 15, fala dos patriarcas e o conserto de Deus com eles. Certo? Do versículo 16 ao 22, ele relata a história de uma pessoa que a gente conhece muito, de José. Aquele, sim, José mesmo, que foi vendido pelos seus irmãos. E depois ele se torna governador, né? E ele se torna uma pessoa muito importante, mas depois de passar por muitas coisas. Mas isso o Salmo não vai tratar dos atropelos da vida de José. Não, ele está falando de como Deus o exaltou, certo? Do versículo 16 ao 22. Aí a gente vai para o 23 ao 25 e a gente encontra falando da opressão do povo de Israel no Egito, de como eles sofreram ali e como foi, e as pragas que vieram
e os gafanhotos, e a matança dos primogênitos, de como Deus fez tudo aquilo, com a intenção de tirar o seu povo, para libertar o seu povo daquela escravidão. E o versículo 26 ao 36, ele fala das pragas, exatamente as pragas do Egito, que culminou com aquela praga que foi a matança dos primogênitos. Mas aqueles que tinham o sangue passado nos umbrais das portas, que era o povo de Israel, o povo de Deus, né? Eles foram livres quando o anjo da morte passou por ali. Isso era promessa de Deus, Deus cumpre. E aí no versículo, do versículo 37, o versículo 37 e 38 fala do livramento, que o povo do Egito ficou feliz daquele povo ter ido embora, porque eles não aguentavam mais tudo aquilo. E o versículo 39 ao 41, ele fala de como o povo peregrinou no deserto, mas como Deus cuidou daquele povo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que alimento poderosíssimo, poderosíssimo, precioso para nós no dia de hoje. E aí, para concluir, o versículo 42, o versículo 42 ao 45, ele diz, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. É o 42. E aí ele conclui que é uma revelação do propósito divino. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Diz aqui, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Porque ele lembrou de uma promessa que havia feito. Ah, Deus se esquece? Não. Deus não é igual a mim, a você não. Deus espera o tempo dele, o tempo certo. Ele é soberano. E ele lembra e ele faz tudo isso. E aí o salmo termina, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhe as terras que havia prometido. Que coisa maravilhosa é a leitura desse salmo. Eu espero que você possa continuar se alimentando e descobrindo coisas maravilhosas e indo. Vá para o livro de Êxodo, vá ver toda essa história da saída, da libertação do povo de Deus dali do Egito. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui compartilhando toda essa palavra, Senhor, sentindo a tua presença, sentindo a presença do teu Espírito Santo aqui comigo nessa hora, Senhor. E eu tenho certeza que tu estás abençoando esse meu irmão e essa minha irmã que está aí do outro lado, vendo esse áudio, esse vídeo, e lendo este salmo, se alimentando com esta palavra. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu ministro uma bênção especial na vida dessa pessoa e da sua família, para a glória e para a honra do teu nome. Que Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã com a leitura de mais um salmo para a glória do nome do Senhor. Amanhã nós estaremos no salmo de número 106, não é isso? 106, para a glória de Deus. Deus te abençoe.